Graça e paz, filha amada do Senhor. Aqui estamos para falar das mulheres da Bíblia e aprender um pouco mais com elas. Como eu tô feliz desse momento com vocês. Bom, prepare seu coração e vamos discorrer nessas mulheres maravilhosas que o Senhor deixou para nos ensinar. Mas antes disso, posso orar com você? Vamos preparar nosso coração? Pai, eu quero te agradecer por este tempo. Eu quero te agradecer por esta confiança, Pai, de derramar sobre nós a Tua palavra, o Teu entendimento e as revelações daquilo que o Senhor quer nos ensinar. Prepare os corações que estão me ouvindo e assim também, Pai, prepare e guarda a minha vida para que eu nunca saia da Tua presença e nem das Tuas palavras. Pai, que eu caminhe e que eu traga para elas a essência daquilo que o Senhor me entregar e que elas recebam em seus corações tudo o que for necessário e que for da tua vontade. É isso que eu te peço e te louvo neste momento. E te peço, Pai, abençoa a vida dessa amada que está me ouvindo, para que ela receba e seja lapidada através da tua palavra agora. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá? Bom, a primeira mulher nós vamos falar é Abigail. Sim, uma mulher inteligente e de rara beleza. Pois é, isso é o que a Bíblia diz sobre ela. O livro de 1 Samuel, capítulo 25, vai trazer a história de Abigail. Vai contar o que essa mulher corajosa e o que essa mulher sábia fez. E eu e você vamos estudar isso agora. Vamos discorrer essa história. Mas eu não quero ler com você. Eu quero trazer aí um plano de fundo da história, mas você vai ler o capítulo todo, isso mesmo, para que você possa entender. Então, se você precisar pausar o vídeo para depois continuar para entender, talvez você não conheça a história toda, eu te aconselho, não tem problema. Você é livre aqui. Afinal de contas, você é filho. Então, desfrute desse momento. Vamos lá. Lá em 1 Samuel, capítulo 25, eu quero que você fique bem à vontade e que você entenda quem foi Abigail. Porque de todas as pesquisas que eu fiz, duas coisas se destacam. Aquilo que o livro já diz, que ela era. Lá no versículo 3 do capítulo 25 vai dizer que o nome era Nabal, que era o marido dela, e o nome da sua mulher era Abigail. Mulher inteligente e bonita, mas o seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. Aqui, o autor, o livro já traz a característica de quem eles eram. E uma coisa que eu quero despertar aos teus olhos é que aqui são 1000 anos antes, né? Muitos anos antes de Jesus. Então, qualquer semelhança é mera coincidência, ou melhor, é pura coincidência. Por quê? Porque todo o Antigo Testamento aponta para Jesus, de formas diferentes. E essa história também aponta para Jesus e a sua igreja. Então, nós não vamos falar somente de uma mulher, nós vamos falar do que essa mulher representa. E isso, para mim, é o mais especial. Então, entenda, Abigail era esposa de um homem mau e rude. Isso já era a sua característica. Algumas traduções vai trazer que Nabal era insensato e maldoso, que o seu próprio nome significa isso. Então, ele era rico, era um homem de posses, era um homem que possuía muitos bens, mas um homem que não sabia se relacionar. E esse homem tinha uma mulher sábia. Olha só, que incrível. Quantas aí se identificam? Talvez o seu marido ainda não conhece Jesus. Talvez dentro do teu casamento existe essa diferença. E aí Deus nos mostra como devemos caminhar e a quem devemos temer, independente de como ele é ou do que realmente isso traga uma circunstância para você. Mas Abigail nos traz uma postura muito mais posicionada do que apenas as características que o livro traz. Eu coloquei aqui algumas características que eu identifiquei dela durante a leitura, mas você também pode fazer a sua. Mas a maioria das leituras que eu fiz, em algumas traduções, destaca-se basicamente isso. Só que o comportamento dela, as ações dela, a fala dela, revelam muito mais de quem ela é. Então, o primeiro ponto é: Abigail era uma mulher posicionada.
Abigail sabia quem ela era em Deus. E ela sabia que Deus estava acima de todas as coisas. Será que eu e você temos essa mesma convicção e coragem de Abigail? Essa é a primeira reflexão que eu quero deixar para você. Então, Abigail, seu nome significa fonte de alegria. E se lermos essa história como de uma maneira bem hollywoodiana, né? Que eu gosto disso, eu gosto de imaginar como a história correu. Nós vamos observar que ela era essa mulher alegre, apesar de ter um marido mau, insensato e rude. Isso significa que no meio em que nós estamos não define quem nós somos. E ela é a maior prova disso. Porque o meio influencia se você se permitir ser influenciado. Se você não souber quem você é em Cristo Jesus. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E olha só, mais à frente eu vou contextualizar aqui para você. Nabal sendo rico, sendo um homem poderoso, sendo um homem de posses, está passando por uma situação em Israel. Sim, ali ainda era o período em que juízes é quem governavam e recebiam, né, a direção de Deus para distribuir ao povo. E ali Samuel era o juiz daquela época, que estava tendo uma transição naquele momento, onde um rei havia sido instituído e esse rei estava passando por momentos que é o tempo em que ele está perseguindo Davi. Então Davi é um fugitivo nessa hora, após ter casado com a filha do rei, ter sido enganado, ter enganado o rei porque ele ia ser morto se ela não ajudasse ele a fugir. Ela mentiu. E ali todo esse contexto leva ele para o deserto. Sim, o deserto de Maom, onde também se localizava a cidade de Carmelo, onde Nabal possuía seus bens. Então entenda que há propósito em tudo que Deus faz. E é nesse momento em que Deus trabalha na vida através de Abigail. E essa mulher posicionada salva muita gente. Se você olhar o contexto, ali Davi estava amargurado, sendo perseguido, enfrentando batalhas e sendo ele quem era, ainda não estava, já tinha sido ungido, não estava na posição de rei, mas estava na posição de fugitivo. E com ele, 400 homens, mas homens esses improváveis, desertores, homens que não tinham nenhum perfil de um exército, mas que formava com ele um grande exército. E esse exército já estava sendo famoso por onde passava. Então imagina nesse contexto, Nabal se fez de desentendido, porque quando Davi manda um das suas tropas a Nabal para comunicar a ele, lembrar a ele daquilo que Davi fez pelos seus homens, Nabal se dá de desentendido e ainda diz: quem é Davi? Quem é esse? Há tantos que estão fugindo de seus senhores, ou seja, ele sabia da história, mas não sabia quem era Davi. E ali ele age de forma insensata. Ali mostra o coração de Nabal. Davi, no contexto da história, protege os seus homens e o seu povo enquanto eles estão nos campos. E o próprio servo de Nabal relata para sua dona Abigail o que eles fizeram e que eles se posicionaram, protegendo eles como muros naquele lugar. Mesmo assim, Nabal, com toda a sua arrogância, manda-os embora e diz que não vai ajudá-los em nada. Mas Davi se posiciona com essa ingratidão, a matar todos os homens que são pertencentes a Nabal. Ou seja, ia acontecer muito derramamento de sangue. Mas uma mulher posicionada tem sempre pessoas à sua volta. E através de um servo que chegou a ela e viu que aquela situação não ia discorrer muito bem, contou a ela a verdade. Uma mulher posicionada tem acesso a informações que podem mudar direções de muita gente. Quem é você nesse lugar? Tenha pessoas à sua volta em quem você possa confiar e que possa trazer informações verdadeiras
que salvem muitas, muitas, muitas pessoas. Nesse momento, ali no versículo 14 do capítulo 25, você vai encontrar que um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal, do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar ao nosso Senhor, mas ele o insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons conosco. Não nos maltrataram e durante todo o tempo em que tivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor. O mínimo que Davi esperava ali, para que a gente possa entender o contexto da história, é que ele recebesse água, vinho e comida em um lugar para dormir, uma proteção, porque foi isso que ele fez. Não esperando em troca, mas sabendo que estrategicamente ele também passaria pelo Carmelo. Ele sabia de quem era aquele povo. E ele podia muito bem ter saqueado, mas ele fazia diferente, porque de onde eles vieram não dava destino para onde eles estavam indo. Eles podiam ser saqueadores, eles podiam ter sido rebeldes, eles podiam ter sido desertores, mas enquanto estivessem com Davi, eles fariam o que era certo e o que tinha princípio. E é aí que Davi se posiciona com um posicionamento de líder. Já que ele agiu dessa forma, nós traremos a ele, tiraremos dele tudo aquilo que protegemos. Porque era assim a lei da época, né? Ao fio da espada. E mulheres não tinham muita voz naquele momento, né? Mas Abigail, com toda a sua sabedoria, com todo o seu entendimento, ela ouve o que o teu servo diz. E ele ainda diz mais, que isso me chama a atenção. Ele pede para ela levar isso em consideração. E veja o que a senhora pode fazer. Ele coloca nas mãos dela a responsabilidade de mudar aquela situação. E Abigail, imediatamente, a Bíblia diz que imediatamente, ela não foi orar para ver se era verdade, ela não foi orar para saber se o Senhor queria aquilo dela, não. A Bíblia diz que imediatamente, porque uma mulher posicionada no lugar certo, ela toma decisões com sabedoria e com discernimento, porque ela está conectada com Deus. Mulher, o comportamento dela já mostra que ela era uma mulher conectada com Deus. E aí ela diz o seguinte, ela pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheio de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uva passa, 200 bolos de figo prensado e os carregou nos jumentos. Gente, vamos combinar que não era uma época de muita, né? De muita gente com muito dinheiro. Aqui representa o quanto eles tinham a mais. E esse era um tempo de festa, porque aqui a Bíblia vai falar que era um tempo de tosquiar as ovelhas, ou seja, era um tempo de preparação da festa da colheita, né? De um tempo de celebração daquilo que foi produzido e daquilo que foi dado retorno. Então eles estavam em festa. E é com isso que Davi conta em ser recebido. Então, ela prepara tudo, e o principal, porém, nada disse a Nabal, o seu marido. Aqui tem um ponto muito importante que nós precisamos tocar. A Bíblia não está induzindo você a mentir para o teu marido. Vamos deixar isso muito claro, tá? A Bíblia está mostrando para você a prudência que ela teve, porque havia um posicionamento insensato do marido, contrário aos princípios de Deus. Então, nós precisamos deixar isso muito claro, tá? Para que a gente não use pretexto fora de texto, fora de contexto, que pode virar um pretexto, tá bom? Então, vamos lá. E ali, ela preparou e ela montou num jumento e seguiu até Davi e seus soldados. Olha isso. Ela foi até ele, descendo em sua direção, e ela os encontrou. Sim, porque quem procura, encontra. Bom, aqui você vai perceber o posicionamento de humildade e de sabedoria de Abigail.
A Bíblia vai dizer que Abigail, ao encontrar com Davi, ela salta do jumento e prostra o seu rosto em terra. Você concorda comigo que uma mulher bonita podia usar de outras artimanhas? Mas entenda que uma postura de uma mulher correta e justa fala mais do que a sua própria beleza e até mesmo, às vezes, das suas vestimentas. Provavelmente ela não estava mal vestida. Ela não era uma mulher feia que não chamava atenção. Mas naquele momento, a atitude dela chamou mais atenção do que ela mesma. Ela se prostrou ao chão e ali ela disse algumas palavras que fizeram com que o seu caráter fosse respeitado. Ela diz para Davi o seguinte: meu senhor, a culpa é toda minha. Abigail era uma mulher que assumia responsabilidades, independente das consequências. Assim como Jesus, naquele momento, Abigail entregou-se sem medo da morte, porque ali ela podia ser morta. Ela entregou-se no lugar de seu marido. Quem merecia era ele, mas quem fez foi ela. Ela não acusou ele, ela não justificou os atos dele, ela simplesmente se posicionou, porque se os dois são uma só carne, o que um faz, o outro também responde. E isso, para mim, foi o mais impactante. Então, ela trouxe ali, e ela ainda continua: por favor, permite que tua serva te fale, ouve o que ela tem para te dizer. Meu senhor, não dê atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, tua serva, não vi os rapazes que enviou ao meu senhor. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor, por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue. Ou seja, ali ela usa o discernimento. E eu vou dizer que ela vai além, porque se a gente ler tudo, meus olhos saltou. E eu ainda escrevi aqui na minha Bíblia. Ela profetizou sobre a vida de Davi. A circunstância que Davi estava, o seu coração como estava, sendo perseguido por Saul, a morte de Samuel, uma série de situações, foi ungido rei e de repente vira fugitivo. Era um homem do exército do rei, de repente está numa caverna onde só tem desertores, onde só tem pessoas improváveis à sua volta, e ele de repente tem um exército e ainda é considerado como rebelde. Imagina o coração dele. Acho que ali ele ia descontar tudo em Nabal. Mas Abigail, com uma voz branda, com muita sabedoria, traz uma visão de Deus, uma palavra para ele. Porque ali ela já diz o que ele vai ser, sem que ele seja. Olha só, no versículo 26. Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor, por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e te vingares com tuas próprias mãos. Que os teus inimigos e todos os que te pretendem fazer mal sejam castigados como Nabal. E este presente que a tua serva trouxe ao meu senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor, e em toda a sua vida nenhuma culpa se ache em ti, mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida do meu Senhor estará firmemente segura, como dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida dos teus inimigos será atirada para longe, como por atiradeira. Quando o Senhor tiver feito o meu Senhor todo o bem que prometeu e tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Vamos parar por aqui, porque isso aqui já deu
um trem dentro de mim. Quem contou pra ela? Quem contou pra ela que ele ia ser rei? Não era esse o contexto aqui. Ele era fugitivo. Ele estava sendo procurado pelo próprio rei. Ali, ele era soldado do rei. Então fala pra mim se essa mulher não profetizou sobre a vida dele. E a cara dele deve ter ficado como? Como a minha e a sua tá ficando agora. Essa mulher tinha intimidade com Deus. E ali, Deus deu a ela palavras de sabedoria e ser assertivas para um momento onde suas palavras a posicionaram muito além do objetivo dela. Porque aqui o objetivo dela era só que não houvesse matança. Era só que ele tivesse piedade, porque ele não ia matar só Nabal. Ele ia matar todos que pertencessem a Nabal. E não era pouco. Não era pouco. Ali estavam servos, ali estavam servas. Ele ia matar os homens. Pensa. O próprio menino, o próprio servo que foi lá falar pra ela, ia ser morto. Ela não pensou nela. E quantas vezes nós estamos lendo, nós estamos orando, mas nós não pensamos no próximo. O quanto as minhas atitudes e as minhas palavras são usadas pelo próximo, não por mim. Pela minha família, pela minha casa, pela minha igreja. Por quem eu estou representando? Por quem eu estou orando? Por quem eu estou fazendo? Por quem eu estou intercedendo? Porque aqui Abigail era intercessora. Então você entendeu que vai muito além da inteligência e da beleza dela? Você entendeu que ela não era só bonita? Ela não era só inteligente? Porque uma coisa é você ser inteligente, outra coisa é saber usar, né? Aí vem a sabedoria. Porque sabedoria é usar a inteligência com discernimento. Discernimento é olhar aqui rapidinho, ó. Preciso pôr em ação isso aqui que eu sei. Então, se você tirou Abigail, quais as áreas da sua vida que precisa aplicação da sua inteligência e do teu toque de beleza? Porque ser bonita também ajuda, né, gente? Vamos combinar. E nós somos. O problema é que diante de tantas dores, de tanta amargura, ou até mesmo da desculpa da falta de tempo, nós não temos tempo para nos cuidar. Para cuidar da nossa beleza, porque ela também é estratégica. Você já parou para pensar nisso? Ela também é estratégica. Você acha que Deus fez a mulher mais bonita que o homem por quê? Era para completar, entendeu? Então, tenta entender que Abigail traz muito mais na bagagem do que somente o que foi falado. Porque o que é falado é destacado, mas o comportamento dela fala muita coisa. Olha, só de palavras que eu defini ela, se você quiser anotar aí, eu coloquei: era uma mulher sábia, era uma mulher de discernimento, uma mulher de força, porque, amiga, pra subir num jumento, pra pegar todas essas coisas, né? Vamos combinar. Era uma mulher de coragem, porque ela ia estar diante de um homem que ela nem sabia se ia ouvir ela. Ela estava com risco de morte. Era intercessora. Ela não foi pedir por ela. Ela foi interceder por uma pessoa insensata, uma pessoa sem sabedoria, por um povo. Ela é uma mulher de fé, porque ali ela não temeu a Nabal, porque ela não contou pra ele. E pegou tudo que era dele sem pedir. E ela não temeu a Davi, mas ela temeu a Deus. Porque quando eu não me posiciono no momento certo com aquilo que Deus me confiou, eu estou desagradando a Ele. Deus te deu uma casa, mas você não se posiciona como dona dela. Deus te deu uma família, mas você não se posiciona como mulher da casa. Deus te deu filhos, mas você não se posiciona como mãe. Deus te deu uma empresa, mas você não se posiciona como empresária. Deus te deu mulheres, mas você não se posiciona como líder. E aí fica muito difícil de querer mais, né? Vai querer mais. Aí vem a parábola dos talentos. Deus dá de acordo com o que a gente pode carregar. Mas e o que Ele te deu? O que você fez? Você tem cuidado do seu cabelo? Você tem cuidado do seu rosto? Você tem cuidado do seu corpo? Porque a beleza ajuda. Olha, Abigail. Não diz que foi a beleza. Não.
só disse que ela era bela. E isso chamou a atenção. Com certeza, porque ninguém é cego. Mas não foi a única coisa. E a inteligência dela, ela sabia usar. Então, nós precisamos, como Abigail, ser mulheres inteligentes. Porque aquilo que nós queremos, nós conquistamos. Então, aprendizado também se conquista. O que eu não sei, eu posso estudar para saber. O que eu não tenho tanta habilidade, eu posso pelo menos ser generalista. Eu posso saber um pouco daquilo. Para que no momento certo, Deus possa usar. Porque Deus não desperdiça nada. Nada. Quais são as suas habilidades? Você consegue pontuar elas ou você tem dificuldade de reconhecer o que você sabe? Quais são as coisas que você faz e nem percebe que faz com tanta maestria? Isso é um ponto em que nós precisamos olhar para nós. Porque se a Abigail fosse uma mulher insegura, que não soubesse quem era, que tivesse medo das coisas, você acha mesmo que ela ia fazer tudo isso? Então, corajosa ela era. Identidade ela tinha. Posicionada também. Então essas são características que eu e você precisamos tomar dentro da nossa vida. Precisamos olhar para as áreas da nossa vida e ver quais as características de Abigail que eu preciso aplicar. Ser profeta não é só um dom. Ser profeta é ser íntimo. É saber ouvir a Deus e falar e conhecer o coração de Deus. Aqui era o que ela fez. Ela falou sobre a vida dele, o que ele ia ser, o que o Senhor iria fazer. Não sobre o que estava acontecendo. Mas que se ele fizesse, se ele prosseguisse com o coração dele, ele poderia manchar aquilo que Deus tinha para ele. Olha só essa mulher, gente. Eu já tô mudando a minha preferência aqui. Eu tenho as minhas preferidinhas. E eu vou contar para vocês ao longo delas. Então, assim, para pensar comigo. Para pensar. Porque eu tô chocada aqui. Se você não tá chocada aí, eu ficava. Então, e ali, Davi louva ao Senhor e diz a ela: seja você abençoada pelo seu bom senso, por evitar que hoje eu derrame sangue e me vingue com as próprias mãos. E ali, tudo vai acontecer. Ele aceita a oferta, ela volta para casa. Chegando em casa, o marido está em festa. Lembra que ela tirou tudo da festa? E ele nem sentiu falta. E ela percebe que ele está bêbado mais uma vez. Ela analisa o ambiente. Porque nós temos o hábito de, na impulsividade, falar coisa no momento errado. E ela percebe, a Bíblia diz que ele não estava sóbrio. Ele estava bastante bêbado, a Bíblia vai dizer. Quando Abigail retornou, Nabal estava em um banquete em casa, como um banquete de rei. E ele estava alegre e bastante bêbado. Então ela não falou nada. Ela deixou para o dia seguinte, quando ele estivesse sóbrio. E naquele momento, ele ficou paralisado. Ele teve um ataque. E 10 dias depois, ele morreu. Eu imagino aqui que ele teve um infarto, né? Aí deve ter ficado de cama e dali Deus o recolheu. Por quê? Porque ali já tinha uma sentença para ele. A atitude dele descumpriu um princípio. A atitude dele rompeu com a integridade, com a gratidão naquele momento. E isso falou muito ao meu coração. Mas falando ainda de Abigail, e aí eu vou trazer uma conclusão para você. Davi, ao saber da morte de Nabal, ele se lamentou, mas ele sabia que ali Deus estava fazendo justiça. Só que naquele momento ele não se apegou a Nabal. Olha só o que uma mulher posicionada, aonde Deus pode levar ela. Naquela época, a mulher, quando um homem morria, se a esposa era jovem, ela podia ser esposa de outra pessoa, ela podia casar de novo. Principalmente, né, do futuro rei. E ali, Davi envia uma mensagem para ela e torna ela sua esposa. Sim. E ela se prepara,
pega um jumento e as suas 5 servas e vai até ele. E ele torna ela sua mulher. Pois é, nós precisamos entender que aqui ela foi por muito tempo. Se esse homem era mau e insensato, você concorda comigo que ele não era um lorde com ela. Então, tudo que ela aguentou por um período tinha um propósito pro final. E eu não tô dizendo aqui sobre agressão física, ok? A gente tem um posicionamento muito claro sobre isso. A agressão tem que ser denunciada e peça ajuda e ponto. Mas tem situações e circunstâncias que você às vezes passa de uma grosseria, de não ser como você imaginava, julgo desigual, que não é muito fácil, né? Situações, e você acha que aquilo é o seu fim, que aquilo é seu destino. Não é. Deus tem algo para você. E Abigail nos mostra isso. E você precisa estar posicionado em Deus, independente da sua circunstância. E o principal que a história de Davi trouxe, a história de Abigail trouxe para nós com Davi, é que aqui aponta para mim Cristo e a sua igreja. O povo era mau, o povo era insensato. O povo só queria saber das riquezas e das posses. O povo era ingrato como Nabal. Nabal aqui representa o povo naquele período. Representa os judeus que negaram Jesus. E Abigail aqui representa Jesus, se entregando com tudo que tinha, com um comportamento, mesmo sendo rica e tendo poder para tudo naquela região, ela se jogou aos pés de Davi. Davi aqui representa Deus, aquele que vai fazer a justiça. Ouve o clamor de uma pessoa que se sacrifica em favor de muitos que não merecem. Então, que eu e você possamos ter esse comportamento, que eu e você possamos ter esse posicionamento diante daquilo que Deus nos coloca, que você possa sim ser uma Abigail na vida de muitas pessoas, tirando elas do risco de morte através do seu posicionamento, da sua voz, da sua beleza, da sua inteligência, da sua coragem, porque é tudo isso que você é. Deus nos deixa Abigail aqui, citada para nós, num tempo que mulher não tinha vez, para que a gente nunca se esqueça que é tempo de um avivamento de mulheres posicionadas. Mulheres essas com características e com virtudes do próprio Deus. Então, se você tirou Abigail, saiba que você é essa mulher posicionada, temente a Deus, inteligente, bonita, corajosa, confiante. Sim, uma mulher de discernimento, intercessora. E se você entender que você é tudo isso, você vai colocar tudo isso em prática no tempo necessário. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para você, Abigail. Se você tirou essa mulher, é tudo isso que você é. Que você possa descobrir muito mais, porque o Senhor tem para te revelar. Então, não se limite ao que eu tô te contando aqui, ou apenas ao que você sabe dela. Vai mais profundo. Peça ao Senhor para que Ele te revele o que Ele quer de você, em quais áreas da sua vida Ele quer tocar com a vida de Abigail. E que você possa desfrutar deste tempo com Deus e aprender e aplicar muito deste posicionamento. Que Deus te abençoe e te guarde neste dia. Eu espero que as outras mulheres também falem muito ao nosso coração. Eu já estou aqui na expectativa de cada uma delas. E que você esteja aí também. Até a próxima Mulher Bíblica, que vai nos ensinar um pouco mais. Deus te abençoe.